Imagine uma lista, com quase 1000 anos, que afirma prever todos os papas, até o fim do mundo. Isso não é enredo de filme. É a profecia de São Malaquias. 112 frases enigmáticas, cada uma supostamente descrevendo um futuro papa. Por séculos, as pessoas observaram a sucessão papal, associando cada novo líder às pistas misteriosas de Malaquias. Às vezes as conexões são impressionantes, outras vezes parecem forçadas, mas a entrada final é diferente. Uma profecia dramática sobre um papa chamado Pedro Romano, cujo reinado termina com a destruição de Roma e o julgamento final. Será um mapa divino ou apenas coincidência? A profecia nos força a questionar o destino, a fé e nossa necessidade de significado. Hoje, ao chegarmos ao fim da lista, o mundo se pergunta: o último Papa já está aqui ou ainda está por vir? A profecia de São Malaquias nos trouxe a uma encruzilhada, onde a antiga previsão encontra a realidade moderna. É uma história sobre fé, dúvida e nossa busca por respostas em um universo silencioso. Procuramos por sinais, por padrões, por provas de que fazemos parte de um plano maior. A profecia aponta para um destino final, um fim escrito há muito tempo. Então, vamos trilhar este caminho juntos. Vamos explorar o homem, a lista e a controvérsia. Estamos vivendo o último capítulo de uma história em construção há séculos. O que encontraremos no final? Para entender a profecia, precisamos conhecer seu autor, São Malaquias. Nascido em 1094 na Irlanda, Malaquias foi um reformador e arcebispo de Armagh, conhecido por sua profunda fé e liderança. Durante uma viagem a Roma em 1139, a lenda diz que Malaquias recebeu uma visão, uma linha de futuros papas, cada um descrito por uma frase simbólica. Ele escreveu 112 desses lemas e os apresentou ao Papa, após o que o documento supostamente desapareceu nos arquivos do Vaticano por séculos. A vida de Malaquias foi marcada por milagres e devoção, rendendo-lhe a santidade em 1199. Seu verdadeiro legado foi seu papel na formação da Igreja irlandesa, mas a profecia ligada ao seu nome se tornaria sua mais misteriosa reivindicação à fama. Malaquias foi realmente um profeta? Ou seu nome foi emprestado para dar peso a uma invenção posterior? O homem era real, sua fé era lendária, mas as origens da profecia permanecem envoltas em mistério. Ele previu o futuro ou a história reescreveu sua história? A resposta é tão elusiva quanto a própria profecia. A profecia permaneceu oculta até 1595, quando foi publicada por Arnold Wion. De repente, o mundo tinha uma lista de 112 previsões papais, algumas estranhamente precisas, especialmente para os papas anteriores a 1595. O Papa Adriano IV, o único papa inglês, foi descrito como da Campina Branca. Ele nasceu perto de St. Albans, que significa branco. O Papa João Paulo I, da meia-lua, foi eleito durante uma meia-lua e reinou por um mês lunar. João Paulo II, do trabalho do Sol, nasceu e foi sepultado em eclipses solares. Mas nem todas as pistas se encaixam tão perfeitamente. Os lemas posteriores são vagos, abertos à interpretação, e os críticos argumentam que são testes de Rorschach para os esperançosos. Seriam profecias reais ou um jogo de palavras inteligente que nos permite ver o que queremos ver? O debate só cresce a cada novo Papa. Após 111 pistas enigmáticas, a entrada final da profecia é uma narrativa arrepiante. Ela nomeia o último Papa Pedro Romano, que guiará seu rebanho através da tribulação. A profecia adverte: a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o povo. O fim. O simbolismo é poderoso. São Pedro foi o primeiro Papa. Pedro Romano seria o último, fechando o círculo. O reinado deste Papa é marcado por caos, perseguição,
e a destruição da própria Roma. A visão apocalíptica da profecia alimentou séculos de especulação e medo. Seria um roteiro para o fim dos tempos? Ou um floreio dramático adicionado por uma mão posterior? Para os crentes, Pedro Romano sinaliza o fim do papado e do mundo. Para os céticos, é uma história que diz mais sobre nossos medos do que sobre nosso futuro. O Papa final permanece um mistério, sua chegada tanto temida quanto aguardada. O mundo observa os sinais. Quando o Papa Bento XVI renunciou, restava apenas uma profecia: Pedro Romano. O Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, escolheu um nome diferente, aparentemente quebrando o padrão. No entanto, alguns apontam que o nome de seu pai era Pietro, e sua herança italiana o torna, de certa forma, romano. Outros notam que São Francisco de Assis profetizou um papa que conduziria a igreja através da tribulação. Francisco é o papa final, ou ainda está por vir. Alguns argumentam que a última profecia é um adendo, significando que Francisco é o papa antes de Pedro Romano. Os céticos dizem que as conexões são forçadas, a profecia uma relíquia sem relação com a realidade. Ainda assim, o debate persiste, prova do poder duradouro da profecia sobre a imaginação. Mesmo quando parece falhar, as pessoas encontram maneiras de fazê-la se encaixar. Apesar de seu fascínio, muitos historiadores chamam a profecia de falsificação. Por 450 anos, ninguém mencionou a lista de Malaquias, até que ela ressurgiu em 1595, durante uma acalorada eleição papal. Alguns acreditam que foi criada para promover um cardeal específico, usando um jogo de palavras inteligente para combinar com papas anteriores e dicas vagas para o futuro. Os lemas anteriores a 1595 são surpreendentemente precisos. Os posteriores, muito menos. O Vaticano nunca endossou a profecia, e a Enciclopédia Católica a descarta como uma farsa. Para a maioria dos estudiosos, é uma invenção do século XVI, não uma visão medieval. No entanto, a profecia se recusa a morrer. Suas previsões são muito tentadoras, seu mistério muito profundo. Seja real ou falsa, tornou-se uma lenda, e as lendas têm um poder próprio. Por que nos importamos tanto com profecias como a de Malaquias? Elas oferecem ordem no caos, a sensação de que a história segue um roteiro. Para os crentes, são sinais de um plano divino. Para os céticos, são exemplos de nossa necessidade de encontrar padrões. A profecia é um espelho, refletindo nossas esperanças, medos e crenças sobre o destino. Nós escrevemos nosso próprio futuro, ou ele já está escrito? A resposta depende do que escolhemos ver. A profecia de São Malaquias não dá respostas. Ela nos deixa com perguntas que ecoam através do tempo. Hoje, o mundo gira, o Papa Francisco lidera, e Roma permanece. A profecia final permanece não cumprida, seu fim não escrito. Seja uma visão medieval ou uma farsa inteligente, a lista de Malaquias moldou séculos de especulação. Seu verdadeiro poder reside não na previsão, mas nas perguntas que inspira. Ela nos lembra que, mesmo as instituições mais poderosas, existem dentro do grande arco da história. O futuro é um caminho que criamos, não um destino predito. Haverá outro Papa? Ele será Pedro Romano? Ou a profecia se desvanecerá em lenda? Não sabemos. O fim da história ainda está para ser escrito.